Boa noite, família Verdade e Vida. Damos graças a Deus por mais esse dia, por mais esse domingo. Como coloquei na nossa oração, um dia histórico. Creio que, como boa parte do nosso ministério, pelo menos a ciência que eu tenho dos nossos pastores, eu quero que você entenda, nossos pastores entraram pesado na campanha de jejum e oração. Esse para alguns já é o terceiro dia, desde que nós convocamos esse tempo de oração. Para outros, foi o dia de hoje intenso, juntamente com o nosso presidente, orando pela nossa nação. Eu creio no poder da oração, creio no poder da autoridade que tem a palavra, a declaração, o jejum, aquilo que Deus está fazendo. E eu quero liberar aquilo que está no meu coração. Eu creio intensamente que Deus está fazendo algo novo na nossa nação e começa hoje. E começa hoje. Eu creio que tudo é possível a Deus. Nada é impossível, Senhor. Eu creio que Deus pode nos surpreender. Deus não me deu nenhuma palavra e eu não quero liberar aquilo que não veio da parte de Deus. Mas eu creio na provisão e na proteção do Senhor. Esse é o tema da nossa mensagem na noite de hoje. Provisão e proteção. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. E nós queremos ler a partir do versículo 22. Lucas, capítulo 12, a partir do verso 22. Assim nos diz as Escrituras Sagradas. A seguir, Jesus dirigiu-se a seus discípulos dizendo, por isso, eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Porque a vida é mais do que alimento, é mais do que o corpo, mais do que as vestes. Observai os pássaros, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual dentre vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao vosso curso de vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansioso pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada ao forno, quanto mais tratar-se de vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou o que haveis de beber, e não vos entregais às inquietações. Eu vou repetir. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou de beber, e não vos entregueis às inquietações. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe qual a necessidade delas você tem. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temeis, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai se agradou-se de dar-vos o reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outras bolsas que não desgastem, tesouro inextinguíveis no céu, aonde não chega o ladrão e nem a traça consome, porque aonde está o vosso tesouro, ali também está o vosso coração.
Senhor, obrigado pela Tua palavra aqui nesta noite. Tua palavra como uma semente, ela encontra em mim e naqueles que ouvem um lugar onde ela possa prosperar em nome de Jesus. O tema desta mensagem é provendo e protegendo. Querido, eu quero dizer para você uma coisa, ouça, Deus continua no controle. Se existe algo pela qual Deus nunca perdeu, foi o controle de nenhuma e qualquer situação, desde que a história da humanidade existe até antes dela. Você vai ver Deus governando o mundo com a sua onipotência. Domingo passado falamos sobre onipresença. Hoje queremos falar sobre onipotência. Quero dizer para você que Deus pode todas as coisas e Ele não está alheio a tudo que estamos vivendo. Ele não está alheio àquilo que o mundo está passando. Deus continua no controle. E Deus, Ele é provedor e Deus, Ele é protetor. Repita comigo, Deus é provedor e Deus é protetor. Quando você olha o início desse capítulo, capítulo 12, você vai descobrir que aqui havia um cenário de muito medo, de muita inquietação. Jesus está falando aos seus discípulos nos 4 primeiros versículos. Deixa eu ler para você. Ele está dizendo o seguinte: posto que muitas pessoas se aglomeraram a ponto, eu estou falando sobre Lucas 12, de 1 a 4, se aglomerarem a ponto de uns e outros atropelarem, passou Jesus a dizer: acautelai-vos de tudo aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é hipócrita. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo que disseste em escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos interior da casa será proclamado aos criados. Agora presta atenção no versículo 4. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. O que estava acontecendo nesse cenário é que Jesus, ele havia se proclamado como Filho de Deus, e ele estava aqui combatendo a uma filosofia terrena, a uma heresia. Ele estava aqui combatendo uma religião. Em função disso, a religião se voltou contra ele e, consequentemente, contra os seus discípulos. E haviam já tido algumas ameaças, e o momento era um momento de tensão. Eu não tenho tempo de pegar todo o texto, voltar a algumas coisas que aconteceram antes, mas o que existia aqui era uma preocupação iminente de morte. O que existia aqui era uma ameaça. Eles estavam sendo ameaçados, os discípulos se sentiam ameaçados e tinham medo de perder a vida. Havia então um ambiente de ameaça e um ambiente onde a morte começou a trazer no coração dos discípulos uma possibilidade de que viria. Jesus então, percebendo essa inquietação, Jesus percebendo esse anseio, Jesus percebendo que os seus discípulos estavam acuados, os seus discípulos começaram a se sentir acuados, amedrontados. Jesus então começa esse texto falando a respeito disso. Ele está dizendo: não se preocupem. Não se preocupe com as ameaças, não se preocupe com a tentativa das pessoas tirarem a sua vida, que o máximo que eles podem fazer é tirar a sua vida, mas não podem nada mais além disso. Jesus está dizendo assim: olha, descansa, porque essas pessoas não têm poder sobre o meu poder. Jesus então começa a trabalhar essa parábola em cima dos seus discípulos. Então Jesus, vendo a preocupação deles, começou a ensinar para fazer com que, meio das preocupações, não se tornasse ansiedade. Jesus está falando aos discípulos porque estavam assustados e eles estavam muito preocupados. Jesus então, vendo que esta preocupação poderia somar e na soma virar ansiedade, Jesus então trouxe alguns ensinos. E eu quero exatamente nesta noite aproveitar os ensinos de Jesus para os seus discípulos, orientações de como a gente não tornar preocupação ansiedade. Como a gente não fazer com que as preocupações cresçam a tal maneira
que encontrem um lugar de ansiedade. Jesus, no versículo 5, ele diz assim: eu mostrarei a quem deves temer. Jesus está dizendo assim: eu vou dizer para vocês, de verdade, quem é que vocês têm que temer? Vocês não têm que temer o que vocês estão temendo. Eu mostrarei o que vocês devem temer. Quando estamos em Cristo, descobrimos duas verdades. Verdade, primeiro, o valor que temos em Deus. Repita comigo: eu tenho valor. Deus me atribui valor. A primeira verdade está no versículo 6 desse mesmo texto. Quando Jesus começa a ensinar como você retém a preocupação e mantém a preocupação no seu devido lugar, sem permitir que ela se torne ansiedade, você precisa conhecer duas verdades. A primeira verdade está no versículo 6. Deus atribui o valor a você e a mim. O versículo 6 ele vai dizer o seguinte: eu, porém, vos mostrareis a quem deveis temer. Versículo 5. Versículo 6 diz: não se vende 5 pardais por 2 ases? Entretanto, nenhum deles está no esquecimento de Deus. Meu Deus do céu. Ei, eu quero dizer para você, Deus não esqueceu de você. Primeira coisa que você precisa entender é o valor que eu e você temos a Deus. Ainda que a gente passe por alguns momentos, a gente está dizendo assim: olha, os pardais que eram pegos para ser oferecidos em sacrifício pelos pobres, eles estavam debaixo do cuidado de Deus. Ele está dizendo assim: o que era o pardal? O pardal era a oferta do pobre. A Bíblia diz que existiam algumas condições de oferta. Um carneiro, havia condições de oferta, você colocar ali uma ovelha. E a Bíblia diz que os pobres, quando não pudessem oferecer esse sacrifício, ofereciam os pardais, as rolas. Então, ele está dizendo assim, sabe, se aquilo que tem pouco valor é comprado por 2 ases, aquilo que não tem valor, se eu cuido daquilo que não tem valor financeiro, aquilo que os homens não atribuem valor, eu quero dizer para você que você vale muito mais se eu estou cuidando de você. Aleluia! Deus te dá valor. Deus atribui valor a você. A segunda verdade, ele começa a falar assim: quando Deus se preocupa conosco, nada pode acontecer sem o controle dele. Versículo 7, ele vai dizer o seguinte, olha o que diz no versículo 7. Ele diz assim: até os cabelos da vossa cabeça, todos já estão contados. Não temais. Ele está dizendo o seguinte: não se preocupe. Eu não só dou valor a você, mas eu protejo você. Sabe, eu gosto muito dessa expressão, cabelos das nossas cabeças. A Bíblia vai dizer que o próprio Senhor Jesus, em Lucas capítulo 21, versículo 18. Lucas 21, 18, ele vai assim: nenhum fio de cabelo cairá sem que Deus esteja no controle de tudo isso. Eu tenho uma notícia para te dar. Ei, ouça bem, nada pode acontecer com você, nem um único fio do cabelo vai chegar na tua casa, na tua vida, sem que Deus esteja no controle. Deus não só conta, Deus não só conhece a quantidade de fios, mas Deus cuida para que eles não caiam sem que Deus possa permitir, sem que haja dentro disso. Mas sabe, queridos, cientes de que Deus cuida de nós, e Deus nos protege, e Deus nos provê, Deus começa a nos ensinar a respeito de ter cuidado com as preocupações. E eu quero definir para você a diferença, e aqui foram alguns pensamentos pessoais, a diferença entre preocupação e ansiedade. Eu procurei não pegar embora tenha lido, nenhuma definição psicológica. Tem muitas definições psicológicas. Eu vi várias pessoas dando até 10 diferenças entre preocupações e ansiedade. Mas eu quero dizer para você, para mim, o que é a diferença entre preocupação e ansiedade? Presta atenção. A preocupação, ela é saudável. É aquela que se procura antever dos fatos por meio da reflexão. Presta atenção. A preocupação, ela é saudável,
Porque é uma reflexão onde você está procurando prever, num exercício mental, a possibilidade de algumas coisas que poderiam acontecer. Seja assim, a preocupação é lícita. Não há problema em você se preocupar. Não há problema em você estar preocupado, embora seja uma ocupação que antecede, também pode ser vista como proatividade. Você não pode esperar acontecer para depois pensar no que fazer. Ele está dizendo que a preocupação é lícita. A preocupação, ela é saudável. A preocupação é fruto das nossas reflexões para tentar antever com aquilo que Deus nos deu à nossa mente, que coisas não cheguem à nossa casa por negligência, por displicência. Em outras palavras, está dizendo assim, descansa. Está preocupado com alguma coisa não é ruim. Está preocupado com alguma coisa é até inteligente. Desde que a preocupação fique no lugar dela. Aquele lugar onde você está buscando uma reflexão para não viver o que você não quer viver. Então você busca em pensamento, e então você ocupa a sua mente buscando uma solução. Preocupação é coisa de gente inteligente, que está enxergando a possibilidade de algo que pode acontecer e está atrás de descobrir qual é o seu papel e qual é o papel de Deus. Então preocupação não é para se preocupar. A preocupação é coisa de gente inteligente, que está pensando na possibilidade de acontecer algo, e em função desta meditação, desta reflexão, você para e pensa assim, o que eu posso fazer? E o que é que Deus pode fazer? Preocupações existem para isso, para você descobrir quais são as ações que você precisa ter, e quais são as ações que você espera que Deus tenha em função daquilo. Entretanto, a ansiedade é quando a preocupação toma uma dimensão doentia, que paralisa você aos olhos humanos, mas também paralisa Deus. Quando a preocupação começa a somar coisas dentro de você, ela tem o poder de virar ansiedade. Ansiedade tanto paralisa você, como muitas vezes paralisa aos seus olhos o que Deus pode fazer por você. A ansiedade pode ser detectada pela quantidade de vezes que falamos do mesmo assunto. Opa! Fala, Jeová. A ansiedade, ela pode ser medida pela intensidade com que você mostra a tua preocupação. E pelo que você fala em função daquilo que te preocupa. Numa recente conversa com a pessoa, ela diz assim, sabe, só se fala em coronavírus, de tanto se falar, as pessoas estão ansiosas. Já não é mais uma preocupação, já virou uma doença. Já virou um medo, um frenesi, como dizia na minha casa. Algo frenético, incontrolável. A ansiedade é quando se começa a viver a preocupação como se ela já tivesse atingido a sua vida. Quando ela ainda não fez isso, isso não é uma realidade. A ansiedade é diminuir o poder de Deus na sua mente, na sua vida, esquecendo que Ele está no controle de tudo. Então, eu quero definir isso. Preocupação não é ansiedade. Você pode repetir comigo? Preocupação não é ansiedade. A preocupação é sadia. A preocupação é coisa de gente inteligente. A ansiedade é a somatória excessiva de preocupação que leva você a tomar decisões e a ocupar a sua mente de tal maneira que isso ocupa a sua boca, ocupa a sua vida. Isso é ansiedade. Quando você começa a viver isso de maneira desregrada. Eu quero nessa noite falar sobre alguns perigos da ansiedade e as suas consequências. Baseado no texto que lemos, teriam muitas outras coisas, mas eu quero ser fiel ao texto que nós lemos. Eu quero falar sobre alguns perigos, 3 perigos da ansiedade e as suas consequências. Perigo número 1, a ansiedade, ela pode gerar consequências emocionais, reações emocionais.
A ansiedade começa a mexer por dentro. Inquietações, falatório, fixação em coisas. Quando aquilo começa a tomar espaço dentro de você, aquilo começa a mexer com a sua e com a minha emoção. E aquilo começa, se você não fala sobre outra coisa, você não vive outra coisa. E assim isso vai se tornando uma ansiedade, isso vai tornando uma enfermidade emocional. Daqui a pouco as pessoas estão se automedicando porque não estão conseguindo lidar com uma informação. Não estão conseguindo lidar com uma ameaça. Não estão conseguindo lidar com um surto. A primeira consequência que você vai ver é que isso afeta as emoções. A ansiedade, ela afeta as nossas emoções. A preocupação, ela é dominada, nós colocamos as emoções em domínio. A preocupação é inteligente. Ela existe, mas ela não nos absorve. A preocupação, ela é lícita e te leva inteligentemente a pensar o que fazer. A ansiedade anula a sua capacidade de fazer. A ansiedade deixa você obstinado no que você não pode. Deixa você obstinado naquela informação. E isso anula você, anula a sua alma. Jesus não estava condenando a preocupação dos seus discípulos, mas Jesus estava ensinando eles a como não deixar a preocupação virar ansiedade. E você vai ver alguns conselhos de Jesus, como a gente não permitir que as preocupações virem ansiedade. A segunda consequência perigosa da ansiedade são as reações físicas. 50% das enfermidades, existem algumas especialistas que dizem, são doenças psicossomáticas. Ou seja, o psicológico soma com o físico. Pessoas que passam por situações com as quais não conseguem lidar no seu interior, e elas vão somatizando isso vai trazendo sobre a vida dela problemas físicos. Interessante que essa verdade é tão clara, que é de conhecimento geral, que, por exemplo, nos hospitais, e eu louvo a Deus por esse grupo de gente, que não só está tratando do físico, mas existem os médicos das almas, pessoas que vão para o hospital para cantar. Pastor Euquíades é um grande homem de Deus, um saxofonista muito conhecido, um ministério muito forte, mora em Campinas. Depois de gravar tantos CDs, Deus o levou a um ministério muito especial. Deus o levou aos hospitais. E ele tem pego o seu saxofone, e todos os dias, 3 a 4, às vezes 5 hospitais, Pastor Euquíades pega o seu saxofone, ele entra nos leitos com autorização daquela diretoria, para que ele possa trazer alívio à alma de algumas pessoas. E ele tem tantos testemunhos de pessoas que, em função da música, em função daquele cântico, em função daquela adoração, aquelas pessoas começaram a melhorar. Você conhece, existem até filmes que falam sobre o médico da alegria. Pessoas que se vestem, sabe, de maneira alegre para poder trazer alegria para as crianças, para trazer alegria para os leitos. Se formou no ministério fantástico de pessoas que têm adorado. Sabe, quando essa preocupação vira ansiedade, torna-se uma doença física, se age com o espírito contrário. Vamos aliviar a alma, vamos trazer consolo para a alma. Mas pastor, eu não estou internado, eu não preciso de um médico de alegria, o que é que eu faço? Eu tenho uma boa notícia para você. Há uma frase popular que eu acredito, quem canta, seus males espanta. Comece a adorar ao Senhor. Em vez de você ficar usando a sua boca para reclamar,
para atrair coisas. Comece a adorar, comece a adorar, comece a adorar. Já ouvimos aqui num desses dias, se não me engano, o pastor Hades falando sobre Ezequias, debaixo de uma pressão, de uma ameaça, debaixo de um momento difícil. Ezequias, em vez de reclamar, ele se tornou um adorador. Paulo na prisão com Silas, em meio àquela luta, aquela coisa que acontece, eles, em vez de trazerem doenças para o corpo dele, eles trouxeram saúde. Eu quero dizer para você, não permita que a preocupação vire ansiedade, toque na sua alma e, consequentemente, vire o seu espírito. Eu declaro em nome de Jesus que todo assentimento de preocupação excessiva que está virando ansiedade, eu proíbo em nome de Jesus. E eu declaro, comece um tempo diferente, semeie adoração, semeie adoração, semeie oração, e você vai ver a sua vida transformar. Terceira consequência, são consequências espirituais. Então nós falamos sobre consequências físicas, emocionais e consequências espirituais. A ansiedade nos afasta de Deus. Aonde começa a ansiedade, termina a fé. Estou falando ansiedade no conceito extremo de preocupação. Tá? A ansiedade é o útero onde se gesta a incredulidade. A ansiedade é o lugar onde a incredulidade se manifesta. Então, queridos, quais são os perigos de nós não cuidarmos das preocupações? É deixá-las crescerem de tal maneira que virem ansiedade. E pode tocar a nossa alma. Consequentemente, toca no espírito. Consequentemente, toca no corpo. O que fazer? O que saber sobre a ansiedade? O que você deve fazer sobre a ansiedade? Deixa eu colocar debaixo desse texto algumas verdades do que Jesus fala sobre a ansiedade. Primeira verdade, o que saber sobre a ansiedade? A ansiedade é enganosa. Repita comigo, a ansiedade é enganosa. Olha o versículo 22. Olha o versículo 22 e o versículo de 23. Diz assim: a seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos e disse: por isso vos advirto que não andeis ansiosos pela vida, quanto que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de beber, porque é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Ou seja, ouça bem, por que ela é mentirosa? Porque ela tenta dizer para você, cuidado que a sua vida depende só de alimento. A sua vida depende só de roupa. Ah, meu Deus do céu. Será que Deus está falando com alguém nessa noite? Jesus está falando assim, olha, não deixe essa mentira entrar no teu coração. Pastor, eu estou preocupado com o alimento. Ok, é lícito, é inteligente. Eu estou preocupado com a roupa. É lícito, é inteligente. Estou preocupado, é claro, é lícito. O problema é que Jesus está dizendo assim, cuidado. Porque se você coloca nisso sua vida, e se isso se torna o seu maior problema, se em função disso você começa a adoecer a sua alma, para adoecer o seu corpo e enfraquecer o teu espírito, você está errado, isso é um engano. Mas estou tentando dizer o quê? Eu estou tentando dizer que se você está preocupado demais com a comida, está preocupado demais, vou repetir, está preocupado demais com a roupa, está preocupado demais com o suprimento, cuidado, isso é um engano. Isso é um engano. Mas a ansiedade também é inútil. Se primeira verdade é que a ansiedade ela é enganosa, em segundo lugar, a ansiedade é inútil. Olha o que diz o versículo 25 e 26. Olha daqui o versículo 25 e 26. Jesus dizendo assim, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis quanto às coisas mínimas, por que estáis e andais ansioso pelas outras? Então, assim, se você está ansioso, não vai mudar comida. Se você está ansioso, não vai mudar roupa. Se você está ansioso, não vai mudar a conta que você tem que pagar. Se você está ansioso, isso não vai mudar nada. Seja assim, a ansiedade ela é inútil. Jesus diz assim, se você não consegue
Se você não consegue acrescentar 45 centímetros na tua altura, se você não consegue acrescentar, sabe, um pouco mais de vida com a sua ansiedade, ele está assim, se você não consegue fazer isso, aí é como se Jesus estivesse perguntando, para que viver isso? O que está levando? Isso é inútil. É inútil. Jesus, ele está tentando refletir aquilo que o salmista diz, no Salmo de número 127, inútil vos será acordar cedo, trabalhar demais, comer um pão suadinho, suadinho, suadinho. Ele está dizendo assim, tudo isso é inútil, se você não entender que é Deus que te dá. O que Jesus está tentando colocar aqui, é que este excesso de preocupação, que nós denominamos como ansiedade, ele não tem utilidade, pelo contrário, ele é um antisserviço à fé, ele é um antisserviço à vida, ele é um antisserviço às emoções. Então ouça bem, a nossa ansiedade, ela não só é enganosa, mas ela é inútil. Agora, queridos, em terceiro lugar, como vencer a ansiedade? Nós falamos sobre a definição de ansiedade, os perigos dela, o que fazer, as consequências do que ela coloca e qual a inutilidade dela. E agora, em terceiro lugar, como vencer a ansiedade? Sabendo, em primeiro lugar, que você vale mais do que plantas e passarinhos. Pastor, como é que eu faço para vencer essa ansiedade? Ela chegou. Primeira coisa, levanta a tua mão e diga assim, eu tenho mais valor do que plantas e passarinho. Jesus fala sobre isso. Se ele cuida do pássaro, se ele cuida da planta, que amanhã vai ser cortada e lançada fora a fornalha. Presta atenção, eu fiquei pensando sobre isso hoje. Ele está dizendo assim, Jesus cuida até daquilo que vai ser desfeito. Jesus se preocupa com um passarinho que tem pouco valor, o pardal comprado para oferta. Jesus se preocupa com a erva, com o lírio, que naturalmente vai ser cortado e lançado no fogo. Já está destinado a ser destruído. Não tem valor para os homens. Se Deus se preocupa com o passarinho, se Deus cuida do passarinho e das plantas, ele está dizendo assim, sabe, como é que eu vou vencer a ansiedade? Eu preciso saber que eu tenho mais valor para Deus do que plantas e pássaros. Você tem que ter senso de valor. Porque Deus amou a você, amou a mim, de uma maneira tão indescritível, que deu o que lhe era mais precioso por sua vida e pela minha vida. Ei, você não sabe o valor que você tem para Deus. Há um texto da Escritura Sagrada que diz que ainda que seu pai e a sua mãe, que te geraram, eles esquecerem de você, eu tenho algo para te dizer, Deus nunca vai esquecer. Deus não vai esquecer de você. Sabe, o diabo tem sido expert em fazer duas coisas. Primeiro, tentar depositar na tua alma o que Deus esqueceu de você. Segundo, que é só você que sofre. Que é só você que sofre. Deixa eu colocar para você. Isso é uma mentira. Como é que a gente vence a ansiedade? Tendo senso de valor. Tendo senso de valor. Segundo, como é que eu venço a ansiedade? Sabendo que Ele conhece cada uma das minhas necessidades. Como é que eu venço a ansiedade? Com uma plena convicção
de que Deus conhece cada uma das minhas necessidades. Salmo 139. Sem que haja uma única palavra da minha boca, tu tudo sabes. Tu conheces o meu assentar, tu conheces o meu levantar. De longe entende, de longe sabe tudo. Coisa maravilhosa. Deus está no controle e Ele sabe exatamente o que você está vivendo. Como é que eu vejo a ansiedade? Ciente de que o Deus Todo-Poderoso, Ele não está apático, Ele não está aquém, Ele não está sem olhar para você, sem olhar para mim. É uma experiência do povo no Egito. Quando Deus chega para Moisés, Moisés, tenho visto a aflição do meu povo. Presta atenção, Deus diz assim, eu estou vendo. Depois ele diz, tenho ouvido o clamor do meu povo. E finalmente Deus disse, desci para socorrê-lo. Deixa eu contar um segredo para você. Deus sabe exatamente qual a sua necessidade. Deus tem ouvido todas as suas orações. E eu declaro que o socorro de Deus está caminhando a galope. Como vencer a ansiedade? Saber que eu sou amado, Deus se preocupa comigo. Saber que Deus conhece as minhas necessidades. Olha o que diz o versículo 28. Olha a coisa linda, diz o versículo 28. E essa parábola diz assim. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã será lançada ao forno, quanto mais, tratando-se de vós, homem de pouca fé. Se Ele conhece essa erva, Ele está dizendo assim, você tem muito mais valor do que ela. Eu vou cuidar de você. Terceira coisa pela qual nós podemos vencer a ansiedade, sabendo que Ele nos deu o reino. Olha o versículo 32, olha que coisa linda, diz aqui no versículo 32. Ele diz assim, olha, versículo 32 desse texto. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou-se de dar-vos o seu reino. Ele está dizendo o seguinte, Jesus é o reino de Deus. Pastor, como é que eu vejo essa ansiedade? Saber que você já tem o reino dentro de você. Saber que o reino já chegou na sua vida. Saber que o reino, através do seu rei, já está presente no seu dia a dia. E quem tem o reino, tem o rei. Eu quero dizer para você, Jesus está dentro de você, através do Espírito Santo. A vida que você vive agora, você não vive mais pela circunstância, você vive pela fé no poderoso Filho de Deus. O reino está dentro de você. Ele falou assim, o Senhor que conhece a sua necessidade, já lhe deu o reino. Já lhe deu Jesus. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Dentro de você e com você está aquele que é o Emanuel, o Deus presente, o Deus contigo. Romanos capítulo 8, versículo 28. Em diante ele vai falar sobre muitas coisas lindas. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles, bem daqueles que amam a Deus. Que diremos, pois, estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele fala, aquele, no versículo 32, que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por você. Presta atenção. Antes entregou por você. Será que juntamente com Cristo, Ele não daria tudo que eu e você precisamos? Aleluia, glória a Deus. O que Ele está dizendo é, Jesus não só, através do Pai, está vendo as nossas necessidades. Jesus não só sabendo, tomando conhecimento e se percebendo que nós somos amados. Ouça bem, Ele está em nós. E se Deus nos deu Jesus, Ele vai nos dar tudo que nós precisamos, porque aquele que deu o seu Filho também nos dará todas as coisas que precisamos. Quarto lugar, como é que eu venço a ansiedade? Sabendo que quando cuidamos das coisas de Deus,
Ele cuida das nossas. Sabe, senso de utilidade, senso de pertencimento. Jesus está comigo. Sabe, eu sou amado. Não estou sozinho. Senso de provisão, Ele cuida de mim. Senso de proteção. Nada vai me acontecer. E aqui ele vai falar sobre um outro senso. Sabe, é o senso da participação, a consciência. Quando você tem isso, Deus quer que a gente cuide das coisas dele, para que ele cuide das nossas. Lá no versículo 31 desse mesmo texto, ele vai dizer o seguinte, tá? Presta atenção, olha que coisa linda esse texto aqui. Buscai, antes de tudo, o reino de Deus, e estas coisas todas vos serão acrescentadas. Sabe, quando você cuida das coisas de Deus, busca Deus em primeiro lugar, Deus vai cuidar daquilo que é teu. Veja bem, qual é o problema da ansiedade? A ansiedade é a extrema preocupação de que, e agora, o que eu faço comigo? Qual a solução que eu preciso? Você está tão preocupado, focado em resolver o seu problema, que você não pensa em nada mais, em mais ninguém. Então você não busca a Deus. A Bíblia está dizendo assim, pega a ansiedade, em vez de se preocupar consigo, busque as coisas de Deus. Cuide das coisas de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Em último lugar, eu quero concluir essa mensagem, dizer como é que a gente vence a ansiedade. Sabendo que quando mudamos a fonte da nossa segurança, também mudamos o provedor da nossa vida. Eu vou repetir. Pastor, como é que eu venço a ansiedade? Mudando a fonte da nossa segurança. Em que é que nós nos seguramos? Qual é a nossa segurança? Aonde está a nossa segurança? Olha o que diz o versículo que termina esse capítulo. Está versículo 33 e versículo 34. Termina essa parte do texto que Jesus está falando. Ele diz assim, vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não se desgastem, tesouro inextinguíveis no céu, aonde não chega ladrão e nem traça consome. Porque aonde está o vosso tesouro, ali também está o vosso coração. Eu achei muito interessante, quando eu li isso, eu fiquei pensando, por que esse texto está aqui? Vendei bens, dai esmola. A senhora está preocupada demais? O que a gente vai fazer? Ainda vai vender, ainda vai dar? Eu fiquei pensando sobre isso, por que esse texto, esse versículo está inserido aqui? Vendei os bens, dai esmola. Fazei para vós, aí ele diz, fazei para vós outros bolsas que não se desgastem. Ele está falando assim, sabe, aprenda a fazer coisas que não se desgastam. Adquira tesouro inextinguível no céu, aonde você não será roubado, nem traças consome. Porque ele diz assim, aonde você coloca o seu coração, é esse lugar que vai provisionar você. Nesse mesmo texto, alguns versículos antes, Jesus vai falar sobre essa atitude de confiar nos tesouros terrenos. Jesus vai falar sobre isso, contando a respeito de um homem que decidiu fazer muitos lugares para guardar e veio a falecer. E Jesus diz, para que ele adiantou fazer tudo isso? Ele está dizendo assim, a segurança daquele homem, estava naquilo que ele adquiriu na terra. Onde estava o coração dele? O que estava no coração daquele homem? Eu vou guardar bastante, porque aqui está na minha segurança. Eu vou ter muito dinheiro, porque está na minha segurança. Aí Jesus começa a trazer um conceito muito interessante. O conceito que Jesus quer trazer
para mim e para você, como é que eu venço a ansiedade? Ao invés de ficar guardando, porque a minha segurança está nisso. Jesus diz, sabe, põe a tua confiança no Senhor. Todo provedor, tem a responsabilidade de sustentar. Jesus termina esse texto fazendo a seguinte advertência: onde está o seu coração? Onde está o meu coração? Se você confia somente nas coisas materiais, são elas que vão ter que te sustentar no dia da luta, no dia da adversidade. Mas se você confia no Senhor, quando Ele diz assim, viva os princípios do reino, viva as verdades do reino. Quando Ele diz assim, vendei, dai, porque Ele está dizendo assim, não se preocupa não, não seja irresponsável. A Bíblia diz que não tem que dar mais do que você pode, mas o que Ele está tentando colocar é exatamente isso. Como é que eu venço a ansiedade? Me desligando daquilo que aparentemente me dá segurança. Ei, Jesus. Ei, Jesus. Ei, Jesus. Como é que eu venço a ansiedade? A ansiedade é fruto do que eu olho para aquilo que eu ponho no meu coração, aquela segurança terrena. E estou vendo aquilo ir embora. Estou vendo dinheiro ir embora, estou vendo emprego ir embora, estou vendo a vida ir embora, estou vendo a despensa ficando vazia, mas o meu coração está seguro de que é isso que vai me manter. Ei, acorda, acorda. Quando você olha para aquilo que você deposita a tua segurança, e aquilo vai acabando, a traça vai levando, a peste vai consumindo. E se você está seguro naquilo que é terreno, você vai começar com uma preocupação que vai virar uma ansiedade. Isso é inútil, isso é enganoso. Aí Jesus diz assim, põe a tua confiança num novo provedor. Confia em mim, Jesus Cristo, porque você é amado, porque as suas orações têm sido ouvidas. Ele está atento à despensa da sua casa, Ele está atento à tua casa, à tua saúde, aos teus filhos. Pastor, mas eu estou preocupado. Eu vou terminar como eu comecei. É lícito, não há nenhum problema nisso. O problema é quando a nossa segurança está nas coisas que nos preocupam e não nas coisas que Deus tem como solução para a minha vida. Busca o reino de Deus, a sua justiça. Quando Ele desafia a gente a vender e a dar, Ele está dizendo assim, viva o princípio da doação, para que você possa viver o princípio da provisão. Nessa noite eu quero dizer algo para você. Deus é o teu provedor. Ele está cuidando da sua casa, do seu alimento, do seu emprego, da sua família. Deus é o protetor, peste nenhuma chegará na tua casa. Deus cuida dos passarinhos, Deus protege os lírios, e eu e você temos mais valor do que isso. Aleluia.